Elisa Bernal e Jean-Luc Ayon. Reunião ao vivo 5 de abril de 2024. Elisa dá as boas-vindas a todos para esta reunião com Jean-Luc Ayon. Elisa, bom dia a todos. Hoje temos o convidado de honra, Jean-Luc Ayon, que vai nos contar algumas coisas. Então, vamos deixá-lo entrar imediatamente. Olá, Jean-Luc. JLA. Olá a todos. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não há som algum. Elisa, como? Para não começarmos com as preocupações. JLA. É isso aí. Estou ouvindo agora. Para mim, diz no YouTube que ainda não começou, então não recebi nenhum feedback. Elisa. Sim, sim. Estamos ao vivo agora. JLA. Ah, é isso, estou vendo. Estamos no ar. Estamos no ar. Ok, então. É muito engraçado porque vemos irmãos e irmãs esperando por Gesara, Nezara, os chapéus brancos, Canon. Alguns deles estão se projetando em uma nova terra, novos céus. Se olharmos para a Terra, veremos que ela está um pouco agitada, isso é o mínimo. Há muitas manifestações relacionadas ao aspecto geofísico da Terra, bem como ao clima. É claro que você não precisa de mim, basta olhar os diferentes feeds de notícias para ver que há tempestades geomagnéticas, erupções de classe X, etc. Muitos irmãos e irmãs estão esperando, com um ponto de interrogação, mas sem esperar nada, por esse famoso evento anunciado para 8 de abril, um eclipse do Sol. Mas, de qualquer forma, há uma coisa que é quase certa para muitos irmãos e irmãs que estão acordados ou despertos, que é o fato de que algo está acontecendo, tanto dentro quanto fora de nós. A loucura humana, a mentira planetária, está se tornando cada vez mais atual, poderíamos dizer, em todo o mundo. Mas você não precisa que eu lhe diga isso, basta olhar para a esquerda e para a direita para entender que muita coisa está acontecendo no momento. É claro que, se deixarmos de lado, eu diria, os 30 a 50% de portais orgânicos, se deixarmos de lado os 30 a 40% de irmãos e irmãs que sonham, ficamos com cerca de 10%, eu acho, pelo menos na Europa, de pessoas que têm premonições, por assim dizer. Tenho certeza de que muitos de vocês e de todos os ouvintes estão vivenciando coisas acontecendo em suas vidas, já dentro de si mesmos, em todos os níveis. Sem entrar em detalhes, eu diria que estamos nas circunstâncias específicas do que está ocorrendo. Podemos ver claramente, eu diria, a loucura da sociedade, que está caminhando para um tipo de essas são, eu diria, energias de guerra que estão dentro e fora de nós, de conflito. Portanto, é claro que não se trata apenas do eclipse, porque os eclipses sempre aconteceram. Mas se você observar tudo o que está sendo preparado, eu diria que, para essa data e para esse mês, é legítimo fazer o mínimo de perguntas, ou pelo menos ter algumas perguntas. Não tenho a pretensão de dizer o que vai acontecer, seja no dia 8 de abril ou durante um mês de abril, mas estamos vendo grandes mudanças na atmosfera da Terra também. Estamos sendo bombardeados, como disse Oma, por radiação solar, galáctica e cósmica, para citar apenas alguns exemplos bem reais. As estrelas e o Sol não estão mais no lugar certo no céu, como qualquer um pode ver. Há quem diga, com base em sua leitura da posição do Polo Norte geográfico desta vez, que, por exemplo, a posição do Polo Norte geográfico do eixo da Terra, que estava inclinado em 33 graus, agora está em 40 graus. Isso pode ser visto no aumento da frequência de grandes terremotos nos últimos dias e na intensificação das tempestades geomagnéticas solares desde 22 de março. Em resumo, algo está acontecendo que é suficientemente desestabilizador, por assim dizer.
É claro que, mesmo que não assistam a nenhum dos eventos que estão ocorrendo na sociedade humana, na Terra ou no cosmos, muitos de vocês, pelo menos aqueles que estão despertos e acordados, não podem ignorar o fato de que algo está acontecendo. Isso está claro. Às vezes, podemos ficar chocados, e eu fico, ao ver tantos irmãos e irmãs ainda sonhando com uma nova terra, novos céus, uma nova consciência. Muitos pensam que os movimentos e as mudanças que estão ocorrendo nos levarão diretamente a uma espécie de idade de ouro ou a uma espécie de mudança de paradigma, uma mudança da Terra para alguns. Mas ver isso já é projetar-se em um futuro ou em uma esperança, até mesmo em um desespero, o que pode desestabilizar a sua presença e o seu instante presente, o eterno presente. Portanto, se preferir, todos têm sua própria história para contar. É fácil perceber que há muito mais partidas e mortes no teatro do que nunca, em todos os níveis. Isso também levanta questões entre todos aqueles que sentem o que acabei de dizer ou que perceberam isso na mídia. A grande maioria dos corpos neste planeta continua, como se nada tivesse acontecido, a viver suas vidas sem fazer perguntas ou sentir a menor coisa. Alguns eventos curiosos foram anunciados para o início de abril, especialmente a partir do dia 8, o dia do eclipse. Portanto, poderíamos dar uma lista muito longa de eventos programados para essa data, mas eles estão organizados. Portanto, vou citar apenas alguns exemplos, pois eles estão sendo anunciados em todos os lugares. Por exemplo, o acelerador de partículas do CERN, na Suíça, será lançado com potência máxima ao mesmo tempo que o eclipse. Ao mesmo tempo, a NASA lançará um foguete chamado Apophis. Para aqueles que conhecem um pouco dos chamados escritos históricos, temos Israel que vai sacrificar a famosa novilha vermelha, ou seja, a vaca bebê, que é vermelha sem nenhuma mancha, anunciando a construção do que eles chamam de terceiro templo, mas acima de tudo a vinda do anticristo, física e carnalmente. Porque 5 novilhas ruivas chegaram a Israel vindas do Texas? Por Israel Valley's 29 Mar 2023 categorias. News 5 novilhas perfeitamente vermelhas, necessárias para a purificação ritual daqueles que tocaram em um cadáver, chegaram a Israel na terça-feira, vindas de um rancho do Texas, enquanto o Instituto do Templo continua os preparativos para lançar as bases para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Todas as novilhas têm menos de 1 ano de idade. Se permanecerem 100% vermelhas e evitarem qualquer mancha que as desqualifique, poderão ser usadas para criar as cinzas exigidas pela lei judaica para purificar aqueles que estiveram em contato com um cadáver, explicou o Instituto do Templo na segunda-feira. Esse nível de purificação seria necessário para permitir que os Kohanim, sacerdotes, realizassem seu trabalho em um futuro templo. Elisa. O que eles vão sacrificar? JLA. Eles vão sacrificar, no chamado Monte do Templo em Jerusalém, uma novilha muito vermelha que faz parte dos sinais proféticos e que supostamente permitiria a chegada de seu Messias, que na verdade é o Anticristo. Elisa. O que é uma novilha? JLA. É o bezerro da vaca, é uma fêmea. Elisa. Ah, ok. JLA. Tudo isso é perfeitamente visível em todos os lugares, anunciado em todos os lugares. Portanto, há muitas pessoas que parecem estar se preparando para algo. Elisa. Algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui. JLA. Vamos ouvir as perguntas porque, se eu puder respondê-las, é claro que o farei. Elisa. Ótimo. Então, espere. Uma pergunta JLA. Talvez eu também possa ir ao YouTube e assistir com você. Espere um segundo. Vou silenciar o som ali. Elisa. Cláudia, ele disse o que você acabou de dizer, que o CERN vai fazer coisas.
Você já explicou. JLA. Sim, sim. Exatamente. É isso mesmo. Elisa. Outra pessoa. Elisa, uma pergunta. Por favor, se estamos sendo afetados, nosso corpo está. Elisa. Você não colocou isso muito bem, Nath. Elisa. Por favor, se formos afetados, nossos corpos, os pós, são os mesmos. Não sei o que são pós. Elisa. Elisa. Você está fazendo a mesma pergunta novamente, Nath. Por que não escreveu corretamente? Elisa. A Verônica diz que está achando difícil se concentrar no momento. JLA. Sim, é muito, muito difícil. As energias, como dizem, são muito particulares, com coisas que são extremamente desestabilizadoras. Gostaria de lembrá-lo de que a melhor terapia, nesse nível, é sempre a aceitação e o silêncio em relação ao que está acontecendo. Esta é uma oportunidade de verificar se a sua postura de aceitação e silêncio lhe permite passar pelo que está acontecendo com você ou deixar que o que está acontecendo passe por você, sem interferir. De qualquer forma, não há solução a ser procurada. Elisa. Nath. Eu não sei o que é pô. Você sabe o que é pô? Para a JLA. JLA. Não sei, porque não consigo ver a mensagem dela. Estou no YouTube no meu celular. Elisa. Nath, ela está dizendo. Se formos afetados, nosso corpo, o pô. JLA. Não tenho essa mensagem. Só recebo o alô da Nathalie primeiro, logo no início. Mas ela não me mostra todas as mensagens. Portanto, não posso ajudá-la porque não consigo ver nada. Elisa. Talvez você queira dizer os portais orgânicos, porque se você não colocar JLA, os pô são portais orgânicos. Elisa. Os portais orgânicos. Então, se nós formos afetados, os portais orgânicos serão afetados ou não? É isso que ela está perguntando. JLA. Então, todos nesta Terra, seja qual for seu status, alma humana, portal orgânico, réptil, híbrido, são afetados de uma forma ou de outra. Mas o impacto é o mesmo para aqueles que têm esperança. Você sabe que tanto a esperança quanto o desespero são venenos. Tudo é feito para afastá-lo do momento presente, do silêncio. Sim, mas as energias não são fáceis, as vibrações são muito particulares. A frequência de Schumann, os harmônicos de Schumann passaram de 100, acho que há 2 ou 3 dias. 100 Hz para os harmônicos é enorme. Elisa. Ouvi dizer que poderíamos filmar ou fotografar o eclipse com nossos celulares. JLA. Se for na França, talvez não se veja nada. Será às 22 horas, portanto estará escuro, e isso não nos concerne. Depois, há uma pergunta interessante, feita por Laurent. Em sua opinião, estamos às vésperas de um colapso rápido, como o dos Atlantes que nos precederam, ou de um colapso lento? JLA. Simplesmente o que posso dizer com base em minha memória vivida da Atlântida é que estamos exatamente nas mesmas circunstâncias. Era exatamente o mesmo tipo de energia que estava em ação na época da última mudança. A mesma loucura sexual, com transexuais, pedofilia e satanismo. Portanto, sim, em termos de minha experiência com essas vidas passadas, é exatamente a mesma coisa. Sim, estamos às vésperas de algo que, como sempre foi dito pelos intervenientes e como eu também sinto, há uma espécie de pressa, aceleração e precipitação, de algo que será extremamente brutal e rápido. Além disso, muitos irmãos e irmãs estão desanimados e vomitam a criação, como anunciou Unrail. Temos que viver esse pesadelo absoluto, que ainda não atingiu seu auge, para entender que nada disso é verdade. E é isso.
Portanto, tudo está se encaixando cada vez mais precisamente para uma espécie de apoteose final, efetivamente. Elisa, tenho uma pergunta. JLA. Sim, vai em frente. Elisa. Em toda a mídia agora, no nível de informática, não no nível oficial, só há boas notícias. Em outras palavras, eles estão balançando uma cenoura na nossa frente, dizendo que tudo é para o melhor, tudo é para o melhor. Eles estão anunciando que tudo é uma boa notícia. JLA. Ah, sim, todos eles estão anunciando boas notícias, mas o que realmente estamos vendo em termos concretos são más notícias se desenrolando. Seria preciso ser cego para negar isso. Tudo é feito para nos impedir de entender, para evitar pensar em Nibiru ou nesse corpo celeste que está se aproximando e que, no entanto, está se tornando cada vez mais evidente. Gostaria de lembrá-lo de que você não precisa preparar nada, porque, ao mesmo tempo, leio as perguntas que as pessoas escrevem. Por exemplo, devemos preparar comida. Mas acho que a última coisa em sua mente será procurar comida. Elisa. Mas, no final, disse que serão 10 dias e que se contará toda a verdade. JLA. Há anos, muitas pessoas têm falado sobre um termo americano, o EBS, que significa Emergency Broadcasting System, e estamos começando a falar sobre os 3 dias de êxtase e os 10 dias de transição. Gostaria de lembrá-los de que ninguém pode saber a data. Tudo que sabemos é que, durante esse período, os eventos se chocarão. Eu sempre uso a analogia do sonho, que vou repetir esta para aqueles que nunca participaram de uma reunião do coração a coração, por exemplo. A criação, a consciência, são um mito total. Então, estamos sonhando, e vou ser bem breve, é exatamente o mesmo que acontece durante nossas noites. Quando sonhamos, às vezes sabemos que estamos sonhando quando o sonho acontece, mas às vezes não sabemos que estamos sonhando. É a mesma coisa à noite para cada um de nós. Mas não importa, de manhã você acorda e pode ou não se lembrar de que estava sonhando. Mas, em geral, a menos que o alarme toque enquanto estiver sonhando, você não tenta interromper o sonho. O mesmo acontece com a pessoa que está vivendo para Brahman hoje. Você sabe que é um sonho, mas não pode mudar nada em relação ao sonho. Mas toda a criação, todos os mundos, todos os universos e multiversos, assim como nós, pequenos seres humanos neste corpo de carne, temos que passar pelo pesadelo mais horrível que se possa imaginar. E se eu pegar o exemplo da pessoa que está sonhando, e todos nós já passamos por isso, se ocorrer um pesadelo, esse pesadelo é terrível em nossa noite. Na maioria das vezes, se o pesadelo for intenso, o que acontece? Você acorda durante a noite. Isso é exatamente o que está acontecendo na Terra em todos os níveis. É a única maneira de toda a criação se lembrar de que nada disso existe. E estamos todos, na Terra como em qualquer outro lugar, naquele momento em que o sonho se transforma mais ou menos rapidamente em um pesadelo. E esse pesadelo é tal que nos fará entender, se ainda não o fizemos, que não podemos mudar nada, mas que, no entanto, esse pesadelo é a porta de entrada para o real e para o grande silêncio. É claro que há algumas pessoas que estão muito mal no momento, como você escreveu nos comentários. Elisa. E então Ana disse, fora desse sonho, for tão ruim quanto? Se você sair do sonho, será tão ruim quanto? JLA. Não, porque quando você sai do sonho, você se lembra de quem você é e percebe que nunca nasceu e nunca morreu. Estamos no alvorecer ou no despertar da ilusão da criação, e precisamos nos voltar para nós mesmos, não para ver algo ou curar algo.
temos de enfrentar o grande silêncio, o pesadelo absoluto para a consciência e o corpo, para entender e lembrar que, de fato, como Obidir disse e como eu digo com muita frequência, nunca nascemos, nunca morremos. A ilusão é acreditar que somos esse corpo, como disse Bidin, ou que somos essa consciência. Elisa. E Ana pergunta novamente. Então, por que decidimos vir vivenciar esse pesadelo? JLA. Porque é a única maneira de acordar do mito e da fraude da criação e da consciência. O que digo mais uma vez, e o que digo o tempo todo em todas as discussões, é que você não pode aceitar nem entender o que estou lhe dizendo sem viver isso. Mas uma coisa é absolutamente certa. Toda a criação e todo o multiverso vivenciarão ao mesmo tempo. Portanto, se hoje você se encontra em uma situação de ansiedade ou desconforto em qualquer nível, isso é algo que você escreveu em seu roteiro para lembrá-lo de quem você é. Portanto, há muitos eventos se desenrolando na vida de cada um de vocês. Se vocês estão chocados, como disse Oma, ao ver tudo o que está acontecendo na Terra ou em outros lugares, então saiam das redes sociais, saiam das redes de notícias. Se não estão interessados em tudo isso e, no entanto, sentem esse tipo de inquietação interior, agora é o momento de verificar por si mesmos o que eu disse, o que Bidi estava dizendo, o que Oma estava dizendo e tantos outros. Redescobrir, em algum lugar no final, que não há necessidade de contar histórias espirituais para si mesmos e que o mais importante é ouvir, de acolher esse grande silêncio e os eventos que estão lá, simplesmente para se lembrar de quem vocês são. Para provar a si mesmos que não são apenas palavras vazias quando dizemos que vocês nunca nasceram e que nunca morreram. A morte só diz respeito à ilusão e ao sonho. Aquilo que passa, não é o que somos. Entender que você não pode estar em outro lugar que não seja onde está, no corpo que está, no estado em que está. Seja angústia ou alegria, não importa, é o que tem de acontecer com você. Vou repetir porque é importante, não é fatalismo. Elisa. Ana JLA. Espere, repito, isso é muito importante, não é fatalismo dizer isso, mas é aceitar o inaceitável, é o que temos de perceber para entender que isso é apenas um sonho, que isso é algo que não é verdade. Não se trata de negar o sofrimento, o mal-estar ou os eventos físicos ou outros que estão ocorrendo, mas, ao contrário, de vê-los com crescente lucidez e clareza. Isso faz parte da aceitação e da compreensão de quem realmente somos. Elisa. Estou lendo, eu não estou te ouvindo. JLA. Eu estava dizendo que isso faz parte da compreensão de quem realmente somos. JLA. Então, uma pergunta aleatória. Quais seriam as possíveis consequências dessa manipulação do ser em Genebra, o acelerador de partículas? Intelectualmente, e isso não é uma visão, intelectualmente vai na mesma direção do sacrifício da novilha vermelha de que estávamos falando, que ocorrerá na segunda-feira à noite, às 22 horas, no momento do eclipse. Não é muito diferente do que o ser aparentemente quer fazer, que é, se preferir, uma preparação para alguns e para outros, cada um contando sua própria história. Então, aqui temos o ser, com ou sem um objetivo declarado, de acordo com o que podemos ler, seria permitir a manifestação do chamado Satanás, tudo isso em conexão com a cabala hebraica, mas também, mais perto de nós, e isso você pode verificar facilmente, em 8 de abril de 1904, ou seja, exatamente 120 anos atrás, o grande mago negro Aleister Crowley. Elisa. Alex. JLA. Aleister Crowley. Elisa. Crowley. JLA. Crowley, ele é um inglês. Elisa. Crowley. JLA.
que, de certa forma, desenvolveu pedofilia satanismo do século XX, de 8 a 10 de abril, canalizou uma entidade por 3 dias e 3 noites, que ele inicialmente chamou de Aivaz, AIWA-2S, e que de fato era Satanás, como ele confirmou anteriormente. Como você pode ver, algumas pessoas lhe contam histórias satânicas. Alguns contam histórias de luz, da nova terra, enquanto outros, mais pé no chão, falarão sobre os Medbads, os sistemas Gesara e Nezara. Assim, cada um conta sua própria história de acordo com suas crenças, de acordo com o que pode perceber. Mas, sem dúvida, para alguns humanos, isso parece ser algo importante, por assim dizer. Elisa. Estão nos fazendo uma pergunta, Louise. JLA. Sim. Elisa. Elisa e Jean-Luc, como estão se sentindo no momento? Ansiosos ou calmos? JLA. Estou muito calmo. O que observo é que, como todo mundo, apesar, eu diria, das flutuações na energia, na vida, simplesmente na forma, é isso. Por isso, se quiser, estudei muito, muito em minha vida, antes de viver o que realmente sou, antes de viver Abba, antes de viver o real. Por mais de 15 anos estudei todas as profecias, de onde quer que viessem, bem, a maioria das profecias, de onde quer que viessem, sejam profecias modernas ou mais antigas. Estranhamente, estamos no processo de atualização e materialização de todas essas profecias, sem exceção. Portanto, quer estejamos falando de eventos humanos, eventos cósmicos ou eventos internos, estamos realmente nos eventos, como Macron disse há muito tempo, o evento da besta, do Apocalipse. De fato, estamos vivenciando todos esses sintomas, seja nos muçulmanos, na Bíblia, nas escrituras védicas ou nos profetas. Todos os sinais e manifestações que foram préditos são exatamente o que estamos vendo. Elisa. Uma pessoa perguntou: qual é a diferença entre satânico e luciferiano? São dois lados da mesma moeda. Os satanistas são pedófilos, é claro, os casares, os nazistas, todas essas coisas. E os luciferianos têm o mesmo objetivo, que é controlar o homem, controlar o ser humano. Eles são simplesmente menos inclinados, menos submissos, a fazer o mal, entre aspas. Na linguagem moderna, chapéus pretos e chapéus brancos são a mesma coisa. São eventos ou histórias que continuam a ser contadas. Mas nós não fazemos parte da história. Alguém também perguntou por que o site que criei há 5 anos, sobre cuidados ágape, foi fechado em fevereiro deste ano. Porque ele não estava mais servindo para muita coisa. Era o site Demeudo de paixsupreme.com, onde eu oferecia sessões de cura às 23 horas, entre outras coisas. Porque, hoje mais do que nunca, a única cura possível é a cura interior, a cura da ideia de ser um corpo, a cura da ideia de que somos imperfeitos, a cura da ideia de qualquer tipo de evolução, a cura também simplesmente da consciência. Aqueles que vivem o real, e todos nós somos chamados a vivê-lo, sabem muito bem que o jogo da forma, o jogo das dimensões, o jogo da identificação é uma doença que nos faz viver na ilusão. As circunstâncias que estamos vivenciando, e que estamos prestes a vivenciar, devem nos permitir parar de sonhar, parar de esquecer quem somos. Elisa. A Monique diz: se o corpo é o carro e o barco é a consciência, não sei o que isso significa. JLA. Não sei o que significa, desculpe. Elisa. Esta é a penúltima pergunta. JLA. Bem, eu sou a Fátima, não tem nada a ver com o que você está dizendo. Parece que não temos o mesmo canal de chat, sala de bate-papo. Elisa. Bem, eu sei. Porque tenho uma sala de bate-papo diferente, já li. JLA. Estou no bate-papo ao vivo no YouTube e não recebo as mesmas coisas. Elisa.
Bem, talvez haja uma sala de bate-papo para as pessoas que estão assistindo. JLA. Não sei. Elisa. Não sei. Não sou muito boa em computadores. JLA. Não sei, eu leio muita coisa, mas não tem nada a ver com o que você está me dizendo. Então, espere, o que mais eu tenho, por exemplo? Elisa. Ana insiste novamente, ela diz. As profecias são publicadas, mas são feitas para que não se tornem realidade, para que não se cumpram. JLA. Você é livre para acreditar no que quiser, mas se acredita em um novo mundo. O que estou dizendo não se trata de crença, não se trata de compreensão. Tendo visto um mundo fora do tempo e do espaço, a criação é um sonho total, uma fraude total. E, no entanto, o roteiro já foi escrito. Não se pode mudar uma vírgula no roteiro, não importa o que você pense. Elisa. Para Nath, isso é muito gentil da sua parte, mas não posso ir muito longe, tenho que traduzir, então não terei a transmissão ao vivo que você está me dizendo. Obrigada, Nath. JLA. Eu não entendi. Elisa. Alec diz. Você pode pedir ao Ion para falar um pouco mais sobre o sacrifício de 8 de abril, que você mencionou anteriormente. JLA. Espere aí, acabei de perceber porque não tenho as mesmas perguntas. Na verdade, Luiz Geari também está transmitindo ao vivo, então o bate-papo que está no canal da Apoteosis não é o que está no seu site. Elisa ri. Elisa. Ok. JLA. Bem, espere, porque eu tenho um site da Apoteosis aqui que não é você. Elisa. Mas você tem que se colocar no meu canal. JLA. Acho que já consegui, espere um pouco. Ah, sim, lá vai você, lá vai você, lá vai você. Na verdade, cheguei às perguntas certas. Risos. Há 2 salas de bate-papo sobrepostas. Algumas pessoas estão assistindo a transmissão ao vivo em seu canal e outras estão assistindo a transmissão ao vivo no canal de Luiz Geari no Apoteose. Elisa. Certo, ok. Então, Alec pede que você fale um pouco mais sobre o sacrifício do dia 8 de abril. JLA. O sacrifício de 8 de abril. Você sabe que os israelenses, Elisa. Então, fale devagar. JLA. Os judeus, os chamados Khazares, os judeus da Europa Oriental, os Ashkenazim, seguem os ensinamentos do Talmud, que menciona a profecia da novilha vermelha. Portanto, esses cabalistas esperavam que uma novilha vermelha nascesse em todos os lugares da Terra, sem uma única mancha, e 3 delas nasceram no Texas. Para os Khazares, esse é o principal sinal da chegada do que eles chamam de Messias, que na verdade é o Anticristo, a El Dajjal. E assim foi. Deveria celebrar o nascimento da novilha vermelha, a chegada do Anticristo, o Messias, mas, para esses judeus, deveria permitir a destruição da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém para a construção do 3º templo de Salomão. Então foi isso que aconteceu, isso é o mais concreto, o mais real, entre aspas, e hoje podemos ver que cada um está contando sua própria historinha e seu próprio cenário. Mas, mais uma vez, não somos nenhuma das histórias que podem ser contadas ou vivenciadas. Eu também sempre disse que o que eu lhes digo não pode ser aceito até que seja vivido. Mas uma coisa é certa. Quando chegar a hora, vocês se lembrarão das minhas palavras. E no momento da êxtase ou do evento em si, muitos se lembrarão de quem são naquele momento. E quando digo muitos, estou me referindo quase todas as almas encarnadas. Todos aqueles que atualmente dependem de uma forma, seja humana, anjo ou arcanjo. Quando vocês saírem do sonho, como o irmão K estará propondo em breve, em 11 de maio, a coisa mais importante hoje é não se deixar levar por histórias, sejam elas quais forem.
Seja a história do eclipse, seja a história que acabei de contar sobre a novilha vermelha de Israel, tudo isso é apenas cinema, tudo isso é apenas uma encenação, tudo isso é o que tem de acontecer. No entanto, tudo isso é apenas passageiro, não tem nada a ver com o que você é, com o que todos nós somos. O mais importante é ampliar o observador e dar todo o espaço para aquele que vê o sonho, que vê o pesadelo, mas que o aceita. Porque a aceitação, mais uma vez, estamos nos preparando para isso há anos, que é a chave para o seu reencontro consigo mesmos. Eu os lembro de que não somos a história, somos anteriores à história, somos anteriores ao amor, somos anteriores à luz. Somos muito mais do que todas as manifestações da criação. Não tenho como provar isso a vocês, nem é esse o meu objetivo, mas sim ajudá-los a limpar todos os véus que ainda possam estar cobrindo alguns de vocês. Não somos nada como o que experimentamos no sonho, não somos nada como o que podemos sentir ou perceber. Não somos nem mesmo as vibrações ou o fogo que nos consome. Somos, ao mesmo tempo, o nada, o vazio e o grande tudo. Mas isso é algo que pode ser experimentado a partir do momento em que você faz silêncio. O momento em que você não pede mais nada. Elisa. Ana diz que nós somos a fonte. JLA. Somos muito anteriores, é claro. Ok, então agora foi apagada todas as minhas mensagens, então não posso ver. É isso, está de volta. Elisa. Ainda é muito difícil de digerir. JLA. Ah, não, você não consegue digerir. Não é nenhuma questão de digerir ou aceitar, é uma questão de vomitar tudo. E quando o Raan falou sobre vomitar tudo anos atrás, essa é a verdade. Portanto, estamos todos nos preparando, sem exceção, em qualquer mundo em que estejamos, para nós, humanos, é claro, mas somos o núcleo da criação, somos a interface. Eu sempre disse que o que estamos vivenciando é a junção do alfa e do ômega, para entender e aceitar que tudo não passa de um jogo que estamos jogando, um sonho que nós mesmos criamos. E lembre-se do que eu disse no início. Quando você sonha, quer saiba que está sonhando ou não, o sonho continua. E quando o pesadelo se torna cada vez mais terrível, é quando você acorda. A única maneira de acabar com o pesadelo não é esperar por um novo sonho, mas aceitar o real. Contamos historias para nós mesmos, inventamos o diabo, Deus, mas cada um de nós é Deus e o diabo ao mesmo tempo. Isso não é fácil de aceitar, e entendo perfeitamente que o que posso dizer é muito menos agradável do que as pessoas, ou irmãos e irmãs, que farão você sonhar com uma nova terra, uma confederação intergaláctica ou o que quer que seja. O ego, a alma, a consciência, o espírito não podem aceitar que são ilusórios, mas todos nós temos a possibilidade de vivenciá-los, todos nós, sem exceção, e as circunstâncias da criação neste momento, não apenas da Terra, os eventos pelos quais nós, humanos, estamos passando neste exato momento, são a única maneira de nos lembrarmos de quem somos. Não é possível acordar de um sonho, mas é possível acordar de um pesadelo. O pesadelo acaba quando você percebe que não há tempo, espaço, dimensão ou indivíduo. É preciso viver o pesadelo para acordar. Não é uma punição. As religiões lhe falarão sobre punição, sobre a ira de Deus. Os casais estão comemorando o retorno, finalmente a vinda de seu Messias, o Anticristo. Todos ainda estão contando a si mesmos a história que podem, mas todas as histórias, todas as nossas histórias, nos levam a entender que a história não existe. Não se trata mais de fugir para algum tipo de espiritualidade, para algum tipo de estado supramental e vibratório, mas de voltar à nossa humildade, à nossa simplicidade e aceitar nossa humanidade, aceitar que tudo pelo que passamos, tudo em que acreditamos, não tem valor. Somente o que somos tem valor.
E estamos aqui, neste exato momento na Terra, para vivenciar exatamente isso. Mesmo que você ainda não esteja lúcido sobre isso, ninguém conseguirá fugir do que realmente é. E ninguém vai querer. E ninguém vai querer. Quando você se encontra além do que foi chamado de Shantinilaya, a presença infinita, então você entende que você é o nada, que você é a pura felicidade. No início de sua vida, Nisargadatta falava de consciência pura, mas depois ele falou de a consciência, ou seja, aquilo que é anterior à consciência pura. E qualquer que seja nossa posição e nossa experiência hoje, seja ela agradável ou desagradável, todos nós, sem exceção, estamos inexoravelmente caminhando para um encontro com nós mesmos. Estamos testemunhando um espetáculo criado por nós mesmos. Não é uma questão de culpa ou responsabilidade. É uma questão de clareza e aceitação. Então, acho que vamos terminar logo. Elisa. Sim, já passamos da hora. JLA. Já fomos além disso, só estou vendo se há algo mais a dizer sobre o que vocês escreveram, porque estou no chat, sala de bate-papo, certo agora. Então, mais uma vez, algumas pessoas falam com você sobre datas, eu nunca mais falarei sobre datas, eu lhe dei a data de 8 de abril, porque há muitos eventos, mas eu nunca disse que seria o fim ou Nibiru, eu nunca disse que iríamos experimentar a êxtase em 8 de abril, há eventos em andamento, isso é tudo. Então, há uma pergunta que não vi, Ode lhe diz. O que você nos aconselharia a fazer em relação à atmosfera vermelha? Esta é a segunda vez. Foi a mesma coisa antes do último fim de semana. Nos disseram que eram as areias do Saara. De fato, quando chovia, os carros ficavam vermelhos, quase vermelhos. É uma areia vermelha. Então eles nos venderam como areia do Saara. O único problema é que muitos países analisaram quimicamente a chamada areia do Saara, e ela não é absolutamente areia, ou seja, não é sílica, é uma mistura de metais pesados e partículas de ferro. Alguns disseram que são rastros químicos porque contém metais pesados, e outros disseram que é poeira de Nibiru chegando à Terra. Cabe a vocês decidirem, mas, de qualquer forma, não se trata de areia. Mas se você realmente é o que é, quer seja areia ou poeira de Nibiru, quer a Terra seja plana ou redonda, isso não faz absolutamente nenhuma diferença para o que está acontecendo. Tudo isso são apenas perguntas para entretê-lo. Estamos nos movendo cada vez mais claramente em direção a um encontro com a maravilha do absoluto. E a consciência que vivenciará a êxtase, que vivenciará a chegada de Nibiru, que vivenciará o instante presente, o tempo zero, entenderá então o que venho dizendo há muitos anos. Você não poderá mais sonhar. O pesadelo marca o fim do sonho, o fim da ilusão. Isso se tornará cada vez mais claro para um número cada vez maior de pessoas. Elisa. Vamos lembrá-los de que no dia 11 de maio teremos, JLA. Em 11 de maio, teremos uma reunião de um dia em que o irmão K voltará. Ele não vem aqui desde 2017, eu acho, são 7 anos. Ele virá para concluir alguns dos ensinamentos que deu em 2012. É claro que é um evento que envolverá um número limitado de pessoas, não haverá milhares de pessoas, e é claro que os transcritores extrairão, eu diria que alguns trechos que são importantes para todos, como fizeram na última reunião e, de fato, nas últimas reuniões do coração a coração que tivemos. É isso, acho que já ultrapassamos em alguns minutos a hora que tínhamos para passar juntos. Então, vou terminar com estas palavras, que são um pouco engraçadas. Odile nos diz: sim, mas se respirarmos essa poeira, isso é ruim para nossos pulmões. Tudo que acontece é muito ruim para o corpo e para a ilusão, mas é um grande benefício para a descoberta do real, e todos, mais uma vez, experimentam o que têm de experimentar em relação a isso. Pronto, acho que já falei bastante, Elisa.
Gostaria de agradecê-lo muito por ter vindo esta noite, porque você chegou no momento certo para falar sobre tudo isso. JLA. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos os ouvintes e a todos que fizeram perguntas. Obrigado a todos e até breve. Elisa. Então, quem quiser participar do evento no dia 11 de maio, entre em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail que está aí, canal do YouTube, que eu entro em contato. Ok? Até breve. JLA. Até breve. Transcrição do áudio. Equipe Agape. Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://groups/2938937352484/pdf. Link. Jean Lucaion e Elisa Bernal. 5 de abril, 2024.